Então, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso de Java, tá bom, pessoal? Na aula passada, pessoal, a gente aprendeu sobre aqui o while, o loop while, onde a gente aprendeu o loop while e a gente criou aqui um exercíciozinho, um programinha, onde esse programa calcula a soma dos inteiros de 1 a 4, tá bom? Então tá aqui, pessoal, o código da aula passada, tá? A gente usando aqui o while, tá bom? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, na aula de hoje, a gente vai trabalhar, pessoal, com o do while, o loop do while, ou laço, tá bom? Ambos, pessoal, são bastante utilizados, tá? Em software. Qualquer software que você imaginar vai usar uma estrutura dessa, tá bom? Ou while, ou do while, ou for, ou switch case, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, todo software vai usar isso, tá? Então, é muito importante, tá, pessoal? Você aprender sobre essas estruturas, tá bom? De controle. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos aqui em SRC, aqui, ó, tá? Na pastinha SRC, vamos criar aqui, ó, Java Class, e vamos colocar aqui, ó, do while, tá, ó. Ok, do while. E aqui a gente vai criar o nosso método, public static void main, tá bom? Retorna um vazio. Ok, então já vamos colocar aqui, ó, um comentáriozinho aqui, né? E vou colocar, loop, eu vou colocar do while, loop do while, em Java. Nem precisava não, mas vamos colocar assim, vamos deixar assim, tá bom? Ok, muito bem. Então vamos lá, pessoal, ó. O do while, ele tem uma diferença, uma pequena diferença do while, tá bom? Que é o quê? Como você viu, tá? Aqui no while, ó, no while, o que é que acontece? A gente tem primeiro uma condição para que o bloco seja executado, tá bom? Então, é verificado primeiro a condição, tá? Como a gente viu na aula passada, para que o bloco seja executado, o código que tem aqui seja executado, manipulado, etc. Tá? Ok. Então, dependendo da condição, esse bloco é executado ou não. Já o do while, tá? O do while, deixa eu colocar aqui, ó. É assim que a gente faz, ó. Coloca a palavrinha do, abre chave, fecha chave, e a gente coloca o while aqui, ó. E encerra aqui com ponto e vírgula. Tá? Ó, a gente quebra para baixo aqui. Então, essa aqui é o nosso estruturazinha do while. Então, presta atenção uma coisa, que no while, a condição é verificada primeiro para depois o bloco ser executado. Já no do while, o bloco é executado primeiro para depois entrar na verificação. Então, pessoal, isso tem algumas vantagens, tá? Dessa forma aqui do bloco. Às vezes você quer fazer sei lá, vai criar um código que você precisa primeiro ler o bloco antes da verificação. Então, o do while é a coisa correta de você fazer, trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente já aprendeu na aula passada sobre o while, tá bom? Então, a gente vai ver aqui sobre o do while. Eu vou criar aqui um exemplozinho para você ver, pessoal, que é o seguinte, ó. Eu vou criar uma variávelzinha aqui, ó, int, tá? Do tipo inteiro, e vou colocar um counter. Vai ser semelhante à aula passada, tá? E vou inicializar com 1. Então, eu inicializei uma variável do tipo inteiro, que ela recebe o valor 1, tá bom? Ok. Agora, vamos lá. O do while, como a gente falou, ele executa primeiro o bloco, para depois entrar na condição. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou colocar aqui o meu métodozinho de impressão, e vou fazer o seguinte, ó. A saída, eu vou colocar vou colocar 2 pontinhos aqui, tá? Eu gosto de usar dessa forma aqui, tá, pessoal? E vou colocar um counter aqui, ó. Beleza? Ok. Agora eu vou pegar o counter mais. Pessoal, não se preocupe que eu vou explicar isso aqui pra você, tá bom? Enquanto o counter for menor ou igual a 5. Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é o do while, tá? Se a gente for executar isso aqui, ó, eu vou rodar aqui pra você ver, ó. Tá compilando aqui. Vamos ver aqui o que a gente vai ter aqui. Ó, presta atenção que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então presta atenção que eu tenho 5. Por que ele começou por 1? Porque a minha variável aqui não está começando com 0. Se eu tivesse colocado assim, ela ia começar do 0. Ó. Ia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu inicializei aqui com 1, tá bom? Para não barulhar aqui por enquanto. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Como é que o do while, essa estrutura do while funciona? Eu inicializei a variável com valor 1, tá? Aí o meu código vai ser rodado aqui. Então, a primeira coisa, ele vai executar primeiro o bloco. Depois é que ele vai para verificação,
vai ver a condição. Mas o que é que vai acontecer? Ó, vou abrir aqui, ó, pra gente ver aqui. A gente fazer alguns exemplos aqui mostrando o console, tá? Então, na primeira rodada, o que é que vai acontecer? Vai ser executado primeiro o meu método aqui de impressão. E ele vai imprimir counter. Por que counter? Aqui, ó, percebo que eu estou passando a minha variável para mostrar o resultado, né? Minha variável, ela tem 1, porque eu comecei com 1, inicializei ela com 1. Então, na primeira rodada, o meu counter vai imprimir 1. Aqui, ó, a saída é 1. Depois ele vem para cá pro counter. Aí ele incrementa 1 em counter. Então, perceba que ele tem counter mais, tá? Aí counter mais. Ele incrementa 1 em counter. Agora, counter, aqui ele não tem mais 1. Ele agora tem 2. Olha só que interessante, tá? Mas, beleza. Ele incrementou 1 aqui e ele vem pra cá. Agora 2. Por que 2? Porque counter, aqui, ó, como foi executado primeiro o bloco, counter já foi incrementado 1. Então agora lá não tem mais 1, tem 2. Tem 2. Agora ele vem pra condição aqui, ó. 2. Ou seja, eu tô me referindo ao counter, porque counter tem 2. Então se counter tem 2, counter é igual a 2. 2 é menor do que 5? Counter é menor do que 5? Sim, então se é menor do que 5, então essa condição é verdadeira. Então, enquanto essa condição ser verdadeira, o meu bloco de código vai ser executado. Então, vem para cá novamente, ó. Agora ele vem para cá. Vai ser executado primeiro, aqui, ó, system.out.println, vai mostrar o meu resultado, counter. Agora, counter tem 2, porque na primeira rodada foi incrementado 1 em counter. Então, counter tem 2. Então, ele mostra aqui 2 aqui, ó, aqui embaixo, ó, no console, tá vendo? Ó? Tem 2. E ele incrementa mais 1 em counter. Então, agora não tem mais 2, agora tem 3, tá bom? Então ele tem 3. Aí ele vem pra cá, ó. Aí ele verifica. 3 é menor do que 5? Por que 3? Porque 3 tá atrelado aqui em counter. Counter tem 3. Então, counter é menor do que 5? Sim, porque 3 é menor do que 5. Opa, então se é, então executa novamente o bloco. Aí ele vem ler novamente essa linha. Aí ele imprime counter. Counter tinha 2. Da segunda rodada. Agora, a terceira rodada agora tem 3. Então ele vai mostrar 3 para mim. E é incrementado 1 em counter. Então counter agora não tem mais 3. Agora counter tem 4. Olha só que interessante. Counter tem 4. Aí ele vem aqui, ó. Counter é menor do que 5? Sim, porque 4 é menor do que 5. Beleza. Então executa novamente o bloco de código. Aí ele vem aqui. Aí ele imprime counter, o valor de counter. Counter tem 4 agora, ó. Counter tem 4, correto? Beleza. Ele incrementa mais 1 em counter. Então, counter tinha 4. Agora, counter tem 5. Tá vendo? Então, counter agora tem 5. Aí ele vem aqui, ó. 5 é menor do que 5? Opa, peraí. Não é menor não, mas eu percebo que eu estou usando o operador de igualdade aqui, ó. Então, quando eu uso, é igual. Então, perceba que eu estou dizendo aqui a condição. Enquanto counter for menor ou igual. Então, counter é igual. Então, 5 é igual a 5. Então, essa condição ainda é verdadeira. Então, ele vem aqui e executa novamente o código para mim, ó. Ele vem aqui e mostra o quê? 5 para mim, ó. Mostrou 5. Aí ele vem aqui e incrementa mais 1. Incrementou mais 1, que agora tinha 5, agora vai ter 6. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai cair aqui na condição. Agora 6 é menor ou igual a 5? Então, já deu falso, porque é maior. E aqui a condição é menor, só pode ser verdadeira se for menor ou igual. Nesse caso, já passou. Então, aqui ele já encerra. Então, quando ele encerrou, ele chegou no final do loop. Então, o meu bloco não é mais executado. E aqui terminou. Tá vendo? Ó? Então, é assim que funciona o counter. Ó. O loop do while. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para você aqui que é muito importante. Ó. Que em software é muito usado o fluxograma. Tá? Dependendo da forma que você vai trabalhar aí, um fluxograma vai ajudar bastante para o dia que você vai fazer, o que é que você vai fazer, a decisão, tal. Então, esse aqui é o fluxograma desse laço aqui do while, tá bom? Inclusive, na aula passada eu não mostrei, pessoal, o do while, tá? Mas não tem segredo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa bolinha que é representado por início, depois eu tenho esse retângulo, depois eu tenho esse losango aqui, ó, é um losango, a gente chama isso aqui losango, tá? Que vai ser a condição. Então, como é que funciona? Tem o início do meu programa aqui, ó. Então, presta atenção à ordem das setas, ó. Tá vendo a ordem das setas, ó? Então, a ordem das setas vale, tá? Então, aqui é o seguinte, eu tenho a minha variável lá, né? Aqui, ele vai ser imprimir, vai mostrar, imprimir aqui pra mim o quê? Isso aqui vai ser o bloco. A ação vai ser o bloco, então ele vai mostrar o counter e vai incrementar no counter.
Aí aqui ele vem aqui na condição e verifica. Essa condição, ela é verdadeira ou é falsa? Se essa condição for falsa, ela já termina, ó, fim. Tá bom? Se ela for verdadeira, tá? Então ele vem aqui e começa o loop novamente. Aí ele vem aqui, verifica de novo o meu bloco. Ah, beleza. Verificou meu bloco, né? Incrementou 1 no counter. Ele vem aqui na condição. Essa condição ainda é verdadeira? Sim, é verdadeira. Pois vai novamente e começa de novo o loop. Aí ele vai ler novamente aqui, né, o meu bloco. Depois ele vem para a condição. Quando essa condição estiver falsa, aí ele verifica essa condição ainda. Ou seja, 5, no caso a condição lá, o counter, é menor ou igual a 5. Ah, imagino que chegou no final, né? Então, deu 6. Ah, beleza, essa condição já não diz. Então, essa condição se torna falsa. Então, ela chega no fim. Então, aqui é um fluxograma, pessoal, é muito usado, tá, em software, tá bom? Ok. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar um programa onde o usuário, ele vai digitar um valor ali no prompt, tá? Ou seja, a gente vai usar aqui para receber dados do teclado. A gente já viu isso, tá bom? Como receber dados do teclado em aula passada, tá? Se você não viu, prefiro que você vá lá e vê, tá? Aí, a gente vai criar uma variável que vai ter o número que o usuário precisa acertar. Se o usuário acertar aquele número, encerra o meu loop. Enquanto o usuário não acertar esse número, eu vou ficar rodando o meu loop, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Programa onde o usuário precisa acertar o número correto. Vamos dizer assim, né? Então, um programa onde o usuário precisa acertar o número, tá? Então, vamos lá. Basicamente isso aqui, você vai ver, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui esse while, tá bom? E vamos lá, tá? Então, vamos lá, ó. O que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, com a classe scanner. Para que a classe scanner? Para ler a entrada do usuário ou a entrada do teclado. A gente não chegou na parte de classe ainda, pessoal, de classes, mas não se preocupa, tá bom? Isso aqui é muito tranquilo. Então vamos lá, ó. Scanner, eu vou importar a minha classe scanner, ó. Perceba que eu já importei lá, ó. O meu IntelliJ, ele é inteligente, ele já importou lá para mim, ó. Tá bom? Ok. Esse scanner, eu vou criar um objeto scanner, ou seja, eu vou instanciar essa classe aqui, tá? Vai receber new scanner. E aqui eu preciso especificar, que é do tipo entrada, tá bom? Então, system.in. Eu estou dizendo aqui pro programa que o dado é do tipo de entrada. Eu vou receber dados, tá bom? Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho com inglês, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Number to Gus. Vai receber aqui. E aqui vai ser o número que o usuário precisa acertar. Eu vou colocar o número 7. Vou colocar o número 7, ó. Tá bom? Então, só lembrando, pessoal, que... Opa, que eu errei aqui, né? Number. Deixa eu ver aqui. Number, tá? Aqui, ó. Number, ok. Só lembrando que o guess, em inglês, significa adivinhar. Então, o número que o usuário precisa adivinhar. Então, vou colocar, ó, o número que o usuário precisa acertar. Ó, o número que o usuário precisa acertar, tá bom? Eu vou criar ainda uma variável que é o seguinte, eu vou colocar user guess. Ou seja, significa que aqui vai ser o palpite do usuário. Ou seja, o número que o usuário vai digitar vai ser armazenado em user guess, tá bom? Então, simplesmente aqui eu vou só declarar. Eu não vou atribuir valor nenhum aqui, tá bom? Porque não é isso que a gente quer no momento, tá bom? Show. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar até aqui, ó. Palpite do usuário. Palpite do usuário, ó. Vai ser o palpite do usuário, tá bom? Agora aqui a gente vai entrar no nosso do while, ó. Então eu vou colocar aqui o while. Ok, muito bem. Agora vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a gente já viu, o do while, ele executa primeiro o bloco, perfeito? Então, se ele executa primeiro o bloco, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, ó. Sout, né? Sout. Aqui eu vou dizer o seguinte, para o usuário digitar o número. Então eu vou colocar, ó, adivinhe, já que é de adivinhação, né? Adivinhe, né? Adivinhe o número. Vou colocar aqui, ó, o número. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, tá? Entre 1 a 10.
tá bom? Então significa que 7 ele tá entre o 1 e o 10, tá? Mas só que o usuário não sabe que o número que ele precisa acertar é o 7, tá bom? Esse número aqui ele vai ser oculto, o usuário não sabe, tá bom? Ok, de 1 a 10. Correto? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente já viu na aula passada sobre if. Então, aqui assim, pessoal, o que a gente for aprendendo, a gente vai abordando, vai misturando as coisas para poder a gente aplicar o nosso conhecimento, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente já aprendeu sobre if, tá? Se você ainda não viu, eu sugiro que você vá lá e veja, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se user gus... Olha só, pessoal, o que a gente tá usando aqui? Operador relacional. Se você ainda não viu, pessoal, tá? Sobre a nossa aula de operadores relacionais, eu sugiro que você volte lá e assista essa aula, tá bom? Então, aqui é um operador relacional. Então, diferente, tá bom? Então, se o meu user gus for diferente de number to gus, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, então eu vou pegar esse out, ó, esse out e vou colocar errado, vou colocar um pontinho aqui, ó, colocar tente novamente, ó, tá bom? Ok, então aqui é o seguinte, pessoal, eu vou explicar pra você, deixa eu colocar logo o código aqui, eu vou colocar o código e depois eu te explico, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, ó, então, user gus, diferente de number to gus. Não se preocupa com isso aqui, eu vou explicar já assim pra você, eu vou fazer e depois eu vou explicar, tá bom? Parabéns, você acertou o número. Parabéns, você acertou o número. Tá bom? Ok. Tem um erro aqui. User gus. Eu tô com um erro aqui, pessoal. Por que tá dando esse erro? For diferente, tá correto aqui, ó. Abri e fechei. Tá dando esse erro aqui. Ah, tá, pessoal. Aqui é o seguinte. Aqui eu preciso pegar agora o quê? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer que o meu user gus vai receber o meu objeto .nextInt, que é do tipo, o número é do tipo inteiro, tá? Que o usuário vai digitar. Então, deixa eu explicar isso aqui pra você, pessoal. O que tá acontecendo aqui, ó? Eu importei a minha classe scanner, onde aqui eu vou receber dados do teclado do usuário, tá? Eu criei uma variável number to gus que vai ser armazenado, que eu armazenei o número que o usuário precisa acertar. Aqui eu criei outra variável, declarei uma variável, user gus, ou palpite do usuário, onde vai ser armazenado o dado que o usuário digitar no teclado. Aqui eu entro no meu do, while. Ele lê primeiro o bloco. Aqui ele fala o seguinte, ó, adivinhe o número entre 1 a 10. Então, nesse momento aqui, ele está pedindo para o usuário digitar um número. O usuário vai digitar um número. Quando o usuário digitar um número, esse número vai ser armazenado no meu objeto scanner, aqui, ó. E esse scanner vai ser armazenado em user gus. Um exemplo, se o usuário ele apertou o número 3, então esse número 3 vai ser armazenado em user gus. O user gus aqui, ó. Então significa que o palpite do usuário vai ser armazenado nessa variável, para mim ter um controle, tá? Aqui eu entro em um if, numa condição, aí eu verifico. User gus é diferente de number to gus? Eu tô fazendo a pergunta, tá? Se essa condição for diferente, né? Se ela for diferente, significa que o quê? Que o número que o usuário digitou é diferente do número que ele precisa acertar. Então, essa condição, se for diferente de number gus, é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, ela entra aqui, ó. Aí, eu exibo esse erro aqui, ó. Errado. Tente novamente, tá? Beleza. Aqui... depois ele vai ver isso aqui e vai ver a mesma coisa, que é diferente. Então, user gus, ele entra no while, né? Terminou aqui, ó. Aqui, aí ele pula pro while. Ele verifica. User gus é diferente de number to gus? Sim, porque o usuário digitou 3 e o que eu preciso é 7. Então, enquanto essa condição não for falsa, enquanto ela não for falsa, o meu bloco aqui, ó, vai ficar executando. Mas aqui ela é falsa, porque essa condição ela é verdadeira. Porque user gus é diferente de number gus. Então essa condição é o que? Verdadeira. Então enquanto o while for verdadeiro aqui, o meu bloco de código vai ficar rodando. Aí ele vem aqui novamente, aí ele pede novamente para o usuário digitar um número. O usuário vai digitar um número. Ah, imagine que agora o usuário vai digitar o número 7. Digitou o número 7. Aí ele entra no if, aí ele verifica. User gus, ou o palpite do usuário, né? É diferente de number gus? Aí aqui tá a pegada. Não é diferente. Por quê? O usuário digitou o número correto, 7. Então se ele digitou 7... não é diferente, e sim igual. Aí, ele nem entra aqui, ó. Ele nem entra aqui, tá? Aí ele vem pro while aqui, ó. Aí o while verifica. User gus é diferente de number gus? Não é diferente não, é igual. Então, se for igual, o usuário acertou. Então, ele vai aqui, ó.
system.out.println, parabéns, você acertou, tá? Porque o usuário acertou o número 7. Aí, resumindo, enquanto essa condição não se tornar falsa, esse bloco de código vai ficar executando. Quando se tornar falso, né? Aí sim, aí ele entra aqui, ó. System.out.println, você acertou o número. Tá vendo, pessoal? Então, é esse programinha que a gente criou aqui. Então, viu como é maneiro? Então, a gente aprendeu aqui, ó. A gente já aplicou, tá? O que a gente aprendeu, tá? A gente já fez um exemplozinho aqui bem bacana, que é um programinha onde o usuário precisa adivinhar qual o número correto. Vamos executar isso aqui? Vamos lá, ó. Vou executar. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Ó, adivinha o número entre 1 a 10. Tá vendo, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o número 5. Eu vou dar um Enter. Olha só. Errado. Tente novamente. Então eu coloquei 5 e ele verificou aqui, ó, que o meu user guess é diferente de number guess. Então ele entra aqui, ó, aqui nesse prompt aqui, nesse método de saída aqui. Método de expressão. E ele, ó, errado. Tente novamente. Ele vem de novo aqui, ó. Adivinha o número. Agora eu imagino que eu vou colocar o número 6. Errado de novamente. Agora imagine que o usuário colocou o número 7. 7. Agora sim, ó. Parabéns. Você acertou o número. Tá vendo, pessoal? Então, com essa ideia aqui, dá pra você fazer muitas coisas com isso aqui. Tá vendo? Então, foi isso aqui, pessoal. Na aula de hoje, a gente aprendeu o loop do while com exercício prático, tá? Com exemplos práticos aqui. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da aula, tá bom? Já se inscreve no nosso canal, tá? Se você ainda não é inscrito, pessoal, tá? Pra ficar por dentro dos conteúdos que eu vou trazer mais por aqui. Que a gente traz bastante coisa aqui, tá, pessoal? Pro nosso canal, beleza? Então, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pessoas que aprenderam a programar. Essa linguagem que é maravilhosa, a linguagem Java. É uma linguagem poderosa e que tem mercado. Então, já se inscreva aí, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, tá bom? E na próxima aula, pessoal, a gente vem com mais conteúdo bacana aqui no nosso curso de Java, tá bom, pessoal? Então, se esse vídeo lhe serviu de alguma forma, então não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para fortalecer. Então, um abraço e até a próxima, valeu!